amados loucos e loucas, tudo bem com vocês? Eu espero de coração que tudo esteja joinha em sua vida. Sejam muito bem-vindos aqui ao Louco por Livros e Filmes. Hoje eu vou trazer um vídeo para vocês que é um pouco diferente do que geralmente eu faço, do que geralmente eu falo aqui nesse canal, mas que tem tudo a ver sobre o tema deste canal. Eu tenho um outro canal que fala sobre questões políticas, questões sociais, sobre como é a minha vida, um canal diferente desse. Mas eu fiz um vídeo para ele falando sobre minha experiência de trabalhar na Saraiva. Eu trabalhei na Saraiva durante 5 anos e nesse vídeo eu relato como foi, o que aconteceu nesse período, qual a minha opinião sobre a crise editorial que assolou a Saraiva há algum tempo e que se agravou no final do ano passado e que hoje ela nada aí para tentar sair do buraco no qual ela se meteu. Então, eu decidi que como é Saraiva, como fala de livro, como fala de coisas que tem a ver aqui com o nosso universo, eu achei viável compartilhar também com vocês essa experiência. Então, quer saber como é trabalhar na Saraiva, como foi minha experiência de trabalhar na Saraiva? Quer saber o que eu acho sobre a crise que assolou a Saraiva? O que causou isso? Quer saber? Então vem comigo, é depois da vinheta. Trabalhei na Saraiva por 5 anos e 23 dias. Saí justamente no dia em que estava voltando de férias. Entrei na Saraiva no dia 8 de outubro de 2013, na unidade do Natal Shopping, lá no Rio Grande do Norte. Era uma loja pequena chamada Tradicional. Ela tinha sido da Siciliana e quando a Saraiva comprou, englobou também aquela unidade. Era uma loja pequena em comparação a outras que nós vemos aí por São Paulo e até mesmo no Rio Grande do Norte, no Shopping Midway, onde tem uma maior, tá certo? Eu me apaixonei pela loja, me apaixonei pelas pessoas que trabalhavam comigo. Acho que ali realmente era uma família. Claro que como toda família tem seus desentendimentos, tem suas picuinhas, suas coisinhas, mas no frigir dos ovos, no total, éramos sim uma família que nos dava muito bem, nos apoiávamos sempre que necessitávamos. Enfim, me dei super bem com o pessoal e amei tudo. Meu gerente era muito bom, era uma pessoa humana que não somente olhava o lado da empresa, mas olhava também o lado do funcionário, se aquela decisão era boa ou não para o funcionário, como ele poderia cumprir uma ordem, mas mesmo assim que fosse de uma forma humana para as pessoas que estavam trabalhando com ele. Todas as pessoas que trabalharam comigo lá no Natal Shop, eu amo de coração. Mas vamos parar de lelele e vamos para o que interessa. Como eu disse, eu entrei em 2013. A Saraiva era uma empresa estruturada. Quando eu entrei, todos falavam muito bem da Saraiva, que tinham programas de você crescer dentro da empresa, programas ótimos, tinha todas as coisas, vale alimentação, vale refeição, plano de saúde, plano odontológico, tinha o 14º salário, que na verdade era um tipo de PL, né, que é o lucro na participação nos lucros da empresa que tinha, na época que eu entrei, até 2014 nós tínhamos. Mas aí eu entrei já no final de 2013, no começo de 2014 as coisas começaram a mudar um pouco. Primeiro, o presidente da empresa mudou, saiu de Michel Levy, que era um cabra super estruturado, que já tinha sido presidente da Microsoft por 7 anos. Então, tiraram esse homem, que ficou acho que 1 ano e 2 meses ali na presidência da Saraiva, e decidiram colocar alguém da sua família. Então entrou Jorge Saraiva Neto, que é neto do fundador da Saraiva, que tem 105 anos, mais ou menos, a Saraiva tem. Então, decidiram que era melhor colocar o destino, a gerência geral da empresa nas mãos da família mesmo. O que, no meu entendimento, não foi uma boa escolha, porque eu acredito que depois daí é que a coisa descambou. Porque logo em seguida veio a crise de 2014. Começou a crise em 2014, e aí a gente começou a sentir um pouco as mudanças. Mas as mudanças vieram realmente lá para 2015. Primeiro, a Saraiva vendeu seu braço editorial, né? Ela tinha uma editora própria, que ela imprimia e vendia aqueles livros de bolso de clássicos, que era o Saraiva Bolso.
também tinham livros jurídicos, livros didáticos, enfim. Ela decidiu vender esse braço de editora, esse braço extra que ela tinha, né? Uma maneira dela arrecadar dinheiro. Ela decidiu vender por quê? Segundo o Jorge Neto, era para que com esse dinheiro eles fazerem o varejo, ou seja, as lojas físicas e a internet e tudo mais, renderem e voltarem à rentabilidade que haviam tido em 2011 e 2012. Só que isso era um pouco complicado, já que o Brasil em 2014 passava por uma crise, né, começava a passar por essa crise, e venhamos e convenhamos, embora o livro seja necessário, muito necessário, para que uma nação ela seja intelectualmente disposta a crescer, a mudar e a evoluir, nós sabemos que nosso país, infelizmente, o livro é um item caro e não vai estar no topo das necessidades de uma pessoa. Então ele decidiu vender. Ele vendeu por 725 milhões, né, de reais, e ele disse que esse dinheiro ia ser usado para isso, para fazer com que o varejo voltasse a ter rentabilidade. Em 2015, os funcionários já começaram, a partir de 2015, na verdade, os funcionários já começaram a sentir um pouco do impacto dessa mudança de presidência, mais essa crise econômica que começou ali a mexer com o nosso dia a dia. Então, nós tínhamos direito a PL, que era o lucro de participação da empresa. Então, a última vez que nós recebemos, que eu recebi desses 5 anos, foi em 2014. Não, 2014 não, acho que 2015 eu ainda recebi. Quando ele vendeu a editora, ele ainda pagou PL em 2015 para os funcionários. Mas a partir de 2015 em diante, o que aconteceu? Eles estipularam algumas regras para que a unidade tivesse direito a PL. Algumas dessas regras eram: você tinha que bater as metas mensais que a empresa passava para a loja, você tinha que bater, você tinha que ter 0 reclamação no Reclame Aqui. E isso praticamente é impossível, porque quando você coloca os produtos do site para entregar na loja física, como é o caso da Saraiva, que você compra no site, se tiver uma unidade física da Saraiva em sua cidade, você pode retirar o item lá, você compra no site, o site envia para a loja e depois de uns dias você vai lá e retira. Algumas vezes ocorrem problemas e esses pedidos acabam não chegando. E quando o cliente vai reclamar, ele não vai reclamar do site, ele vai reclamar da loja de onde ele deveria ter retirado o produto. Então, ou seja, vai ter Reclame Aqui. Então, eu acho que, na verdade, eles quiseram tirar, né, a PL, eles quiseram tirar esse benefício, mas sem botar assim muito na cara. Vamos tirar, vamos deixar ele sem, vamos fazer uma manobra aqui. Essa é a minha opinião. Não sei se realmente foi. Se você trabalhou na Saraiva ou ainda trabalha, mas trabalha, é muito difícil você falar, porque você tem medo de perder o emprego, sei disso. Mas se você trabalhou na Saraiva, coloca aqui, você tem essa impressão de que eles queriam tirar esse benefício, mas para não ficar assim tão feio para eles, tão como vilões da história, eles decidiram colocar a culpa em nós, né? Porque se nós não tiramos a PL é porque nós recebemos reclamações no Reclame Aqui, é porque nós não alcançamos a meta. Enfim, então esse foi o primeiro benefício que nos foi parcialmente tirado. O segundo, nós tínhamos Vale Cultura, que era uma maravilha. Eu torrava ele no dia que eu recebia dentro da própria loja. Saía feito louco, esse, e levava, e no mesmo dia o Vale Cultura já não existia mais. Enfim, foi cortado o Vale Cultura da gente, a gente não recebeu mais. Em relação ao plano de saúde e ao plano odontológico, ocorreram mudanças. O plano odontológico, que era de uma empresa, foi cancelado, né, que era uma empresa tida como boa, foi cancelado e nos colocaram em um outro plano, onde nós teríamos coparticipação, nós pagávamos uma taxa todo mês e poderíamos ser atendidos através daquele plano. Só que, pelo que eu ouvi dizer, esse plano não era um dos melhores. Em relação ao plano de saúde em si, a coisa complicou, porque eles aumentaram o nosso... Na verdade, nós não tínhamos taxa de coparticipação, nós passamos a ter taxa de coparticipação em exames, em consultas, enfim. Às vezes eu conheci amigos que quando chegava, que tinha filhos, marido, esposa, que precisavam usar aquele plano de saúde, quando chegava o final do mês, muitas vezes nem recebiam, porque tudo era descontado. Então esse foi um dos benefícios que
Também a gente tentava, né? Por incrível que pareça, a gente lutava para não usar, porque sabia que, embora fosse pouco, quando você tira pouco do que já é um salário pouco, você fica com muito menos, né? Deu para entender o que é que eu queria dizer, né? Aí o que aconteceu? Em 2016, o movimento na loja que eu trabalhava, ele começou a cair. Começou a cair, eu acho que também por conta do shopping mesmo, porque era tido como shopping de elite, cobrava estacionamento, enfim, era uma coisa complicada. E nós, funcionários, sentimos que a coisa estava complicando quando o nosso gerente ele foi demitido. Tipo, foi uma surpresa para todos nós, foi muito difícil dar adeus a uma pessoa que participou da nossa vida durante alguns anos, né? Estava ali todo dia conosco. E o que aconteceu? A Saraiva, ela decidiu demitir os dois gerentes, porque no Natal tem duas unidades, tinha a Saraiva Natal Shopping e tinha a Saraiva Midway. Ele demitiu os dois gerentes e mandou buscar, acredito que de Fortaleza, uma outra pessoa para gerir as duas empresas. E eu acho isso assim uma tacada de mestre, porque olha só, você coloca a pessoa para trabalhar feito burro de carga, trabalhar muito, porque se você gerir uma só unidade já é difícil. Na época, a Saraiva Midway, ela tinha acho que 20 e tantos funcionários, mais 10 da Natal Shopping. É complicado, porque você lidar com o ser humano é complicado. Imagina gerir duas unidades com pessoas diferentes, com ideologias e pensamentos diferentes. Mas qual é a tacada de mestre? Eles tiram a pessoa do seu conforto, né? Do seu ali, de onde ele está acostumado, e leva para um lugar onde ele não conhece ninguém, que o único elo que ele tem com aquele lugar é a empresa. E ele sabe que se ele for demitido, vai ter que voltar, vai ter que começar do zero lá na cidade dele. Então, acredito que a pessoa acaba dizendo sim, 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 sim para tudo e acaba extrapolando em algumas coisas. Mas tudo bem. O que aconteceu? Quando esse gerente veio para gerir as duas lojas, nós ficamos naquela, e a coisa vai pegar, o negócio não vai ficar muito bom por aqui não. E dito e feito, em 2016, a livraria Saraiva deixou de existir na unidade do Natal Shopping e lá eles colocaram a Ital, que é um ramo da Saraiva, nem sei se ainda tem, acho que ela perdeu essa parceria com a Apple, que era a parceria que eles tinham com a Apple para produtos, só vendia Apple, computador, telefone, assistência técnica, enfim. Eles fecharam a livraria e abriram essa Ital. O que foi feito? O gerente, ele levou quem queria continuar na empresa, do Natal Shopping para o Midway. Quando nós chegamos no Midway, a situação ficou tensa, porque quem estava lá sabia que muito possivelmente iriam ser demitidos, porque afinal a loja economicamente não conseguiria manter todos os funcionários, e por mais que fosse o número certo, o número que dava vazão ao atendimento de todos os clientes, economicamente não era viável para a empresa, porque nós sabemos que o importante é dar lucro, né, gente? Se o funcionário tem que se virar em 30, 20, problema dele, né? Ele que faça o trabalho de 5, de 10. Mas enfim, fomos pro Midway. Chegando lá, ficou aquele clima assim, as pessoas com medo de saírem, de serem demitidas, já que chegaram outras pessoas com experiência na área. E foi o que aconteceu. Muitas pessoas que trabalhavam no Midway foram demitidas. Ficamos nessa por 2 anos. Eu fiquei nessa por 2 anos. Trabalhei no Midway por 2 anos. Nesse meio tempo, muitas pessoas foram demitidas. Outras pediram demissão porque não aguentavam mais a pressão. Porque o quadro de funcionário foi diminuindo e a sobrecarga sobre os que ficaram era ainda maior. Ou seja, você tinha, por exemplo, 5 funcionários na manhã. De repente, nas folgas da semana, você acabava com um vendedor na semana, porque 2 tinham sido demitidos, outros 2 estavam em folga, enfim. Era uma situação complicada. E a pressão psicológica é muito grande, porque você se vê na obrigação de fazer seu trabalho da melhor forma possível, mas você não tem as ferramentas para fazer aquilo. Quando eu fui para o Midway, que é uma loja muito grande, eu fiquei
responsável pelo setor de literatura estrangeira e literatura nacional. Para você que não sabe, a livraria, pelo menos a Saraiva, ela é dividida por partes. Ela tem vendedores específicos para cada parte, embora ela queira que os vendedores atendam em todas as áreas da loja. Mas existem, os vendedores geralmente são específicos para cada área. Por exemplo, eu ficava na área de literatura estrangeira e romance, tinham 2 pessoas que ficavam no infantil, direito, quadrinhos, enfim. E assim, nós íamos empurrando com a barriga porque o número de funcionários caiu drasticamente e ninguém era reposto. No final do ano aparecia como é que diz? Vocês sabem o que é que eu estou falando, temporário. Mas que depois tudo voltava ao normal. Quando foi no ano passado, a gente viu que do meio do ano para o final mais, a coisa começou a pegar de um jeito muito complicado. As vendas começaram a cair e tudo mais. Mas o que aconteceu? A crise se instalou e, como eu já disse, livro, embora seja algo primordial para o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento como seres humanos, não é uma coisa que está no topo da lista. Se você tiver que escolher comprar um livro e fazer uma feira para sua casa, é óbvio que você vai fazer uma feira. Então, nós estávamos começando a sentir essa crise editorial. Mas o que foi o boom dessa crise editorial? A Saraiva e a Cultura, elas não estavam mais conseguindo pagar aos distribuidores. E sendo assim, os distribuidores cortaram as suas entregas, então não chegava material na loja e lançamentos que as pessoas elas estavam loucas para ter, não tinham. A loja só tinha livros, vamos dizer assim, antigos, né? Livros mais de 2017, 2016. Os lançamentos mesmo estavam chegando muito esporadicamente já lá para o começo de 2018, meio de 2018. A Saraiva finalmente conseguiu pagar o distribuidor e nós recebemos uma porrada de caixa com um monte de livro e nós tínhamos que dar vazão àquilo. Aí chegou o lançamento, enfim. Só que no final do ano a Saraiva novamente não conseguiu cumprir com o combinado com as distribuidoras, e as distribuidoras o quê? Cortaram. Foi quando em outubro de 2018 a Saraiva fechou 20 lojas. Gente, 20 lojas. E a minha, embora não tenha sido vendida, ela foi reduzido o quadro. E muito. Não é pouco não, foi reduzido o quadro. Foram demitidos 7 funcionários daquela loja, de uma loja que já era carente de funcionário. Nós recebíamos muita reclamação porque nós não atendíamos o telefone, porque as pessoas ficavam esperando por atendimento. Só que a culpa não era nossa, cara pálida. Como é que nós vamos fazer 30 serviços ao mesmo tempo? Não tem como eu estar atendendo o cliente aqui, estar atendendo o telefone e estar atendendo o coleguinha da esquerda. Os coleguinha da esquerda e o telefone, infelizmente, tem que esperar eu terminar o atendimento daqui. Era assim a situação da Saraiva. E também tinha a questão do acúmulo de funções, né? Tinha gente que era vendedor, que tinha que ir para estoque, que tinha que organizar a loja, que ficava responsável pela loja, enfim, virou casa da mãe Joana em termos de organização. Por mais que a líder de loja fosse excepcional, é uma mulher excepcional em relação à organização, a tentar manter a cordialidade, a paz e a harmonia de todos e manter a loja funcionando. Ela simplesmente é maravilhosa. Eu tenho uma admiração muito grande por ela. Você sabe de quem eu estou falando, né? Se você estiver assistindo, quem trabalhou comigo e está assistindo esse vídeo, sabe de quem eu estou falando. E eu tenho uma grande admiração, porque é uma mulher batalhadora. Aturar o que ela atura, levar nas costas uma loja sem ter o reconhecimento necessário, o reconhecimento do seu trabalho é complicado. Mas é uma mulher para quem, ó, eu bato palmas. Mas enfim, né? Vamos aqui ao que interessa. Fechou-se as 20 lojas. Por que eu acho que a Saraiva fechou 20 lojas e entrou nessa crise editorial? Nessa crise que ela está nadando e nadando para tentar sair. E eu não sei se vai sair. Eu torço que saia, porque afinal ainda tenho amigos que trabalham lá, que dependem dela para manter suas famílias, manter-se no mercado de trabalho. Mas por que eu acho que a Saraiva ela caiu nessa crise editorial? Primeiro, má gestão.
né? Eu não sei, assim, eu não estudei administração, não conheço nada dos business, mas eu acredito que você trocar uma pessoa que tem um currículo enorme, que foi presidente da Microsoft por 7 anos, por alguém que talvez não tenha tanta experiência assim, num período crítico como foi o início de 2014, quando começou a crise financeira, talvez isso não tenha sido uma boa ideia. Talvez o Michel Levy, ele tivesse levado a empresa de uma forma diferente da que o Jorge Neto levou. Segundo, a logística da Saraiva, ela é muito precária mesmo. Por quê? Porque ela tem uma coisa chamada recall, estou chique, que é assim, eles fazem como é que eu posso dizer, um rodízio de livro entre as unidades, né? Coisas que não estão vendendo aqui, eles levam para lá, e de lá eles trazem para cá. Assim, teoricamente é uma boa ideia, porque assim você não fica com material, vamos dizer assim, entulhado. Mas uma coisa muito lamentável que nós reclamávamos bastante é que o que acontece. Por exemplo, ela pediu um recall de 4.000 livros. Nós nos matávamos para pegar esse recall, porque nós tínhamos uma meta de no mínimo 90%, e além de livros que eram danificados, tinham livros furtados. Pois é, depois eu vou fazer um vídeo falando sobre os furtos na livraria. Se você quer ver esse vídeo, escreve aqui embaixo dizendo que eu falo para você as barbaridades que acontecem dentro de uma livraria. Enfim, mas nós tínhamos que atender 90 metas desse recall. Nós montávamos esses livros para Cajamar, em São Paulo, e 3 semanas depois, esses livros voltavam, gente. Como assim, cara pálida? Parecia, a impressão que tinha era assim, a seguinte: nós lacrávamos a caixa, enviávamos, parecia que chegava lá e mandava de volta. Tá entendendo o que eu tô dizendo? É mais ou menos isso, que aí é a impressão que a gente tinha. Eu acredito que talvez se a Saraiva tivesse uma logística em relação a isso, um estudo realmente de que público existe em cada unidade dela, ela economizaria mais dinheiro. Porque, por exemplo, mandou para o Natal, o Midway, na época que lançou a biografia da Anitta, mandou acho que 80 unidades. Eva, não me lembro de ter vendido uma. Não sei se meus colegas venderam alguma. Então, queria mandar livro de Anitta? Mandasse, mas mandasse o quê? Uns 5? Não precisava mandar 80. Porque afinal é peso e é dinheiro, né? Não adianta você estar com um estoque abarrotado de coisa que não sai e o que sai você não ter. É complicado. Enfim, eu acho que essa parte da logística da Saraiva tem muito que melhorar, tá certo? E ela tem capacidade, gente, porque afinal tem pessoas lá que trabalham, que se esforçam para fazer seu trabalho da melhor forma. Então, tem gente que tem que fazer acontecer. Isso não pode continuar acontecendo se você, Saraivinha do meu coração, quiser sair do buraco, né? Não adianta você fazer um recall de 4.000 livros e mandá-los de volta para a mesma unidade. Não rola. E outra coisa que eu acho que também afundou ainda mais as lojas físicas é a questão de fazer o preço do site na loja. Porque se você não sabe, não sei se ainda está valendo para hoje, acredito que não vala mais, mas quando eu trabalhava na Saraiva, se o cliente ele chegasse com o print do livro, do valor do site, se o cliente ele tivesse um print do site dizendo que aquele livro estava em um valor menor, você tinha que fazer o preço do site naquele livro. Mas por que isso não é viável? Por duas razões. Por uma única razão. É financeiramente impossível. É um suicídio financeiro. Por quê? O site, você compra pelo site, você entra lá no computador, você compra pelo site, comprou pelo site. O site é um galpão, onde tem algumas pessoas que trabalham lá, que vão lá, em determinado instante, pega o livro, bota dentro da caixa e manda para você. O custo que ele tem operacional é qual? O aluguel do galpão, algumas pessoas trabalhando, mas uma lógica física é diferente, porque você tem que pagar o aluguel
do local, água, luz, telefone, você tem que pagar funcionário, você tem que pagar um monte de coisa que o site não paga. Então você fazer o mesmo preço do site na loja, eu acho assim que foi uma das coisas que fez a Saraiva ir pro buraco, ou pelo menos caminhar para ele. Essa é a minha opinião, né? Não sei, você que trabalhou na Saraiva, coloca aqui. Mas por que eu esperei tanto tempo para fazer esse vídeo? Para que eu pudesse me acalmar, porque embora eu quisesse sair, porque como eu disse, eu estava muito cansada, é uma empresa boa de se trabalhar, mas a sobrecarga é muito grande, porque como eu disse, os funcionários são demitidos, ninguém é reposto e quem fica tem que fazer a função que ele já estava fazendo dele e do que tinha saído antes e agora ele tem que fazer do que saiu agora. Ou seja, é um acúmulo de função e você fica sobrecarregado emocionalmente, psicologicamente, fisicamente, enfim. Né? Eu queria sair, acho que o gerente e a líder até se surpreenderam, porque primeiro eu já senti que eu ia vazar quando eu voltasse de férias, porque alguns dias antes outras pessoas tinham sido demitidas, então eu já sabia que ia. Quando ele disse, eu só fiz fazer risinho, porque era uma coisa que eu queria muito, eu estava cansada e eu estava estressada e eu queria sair de lá, mas com 5 anos ninguém quer pedir as contas, afinal, né? Então, essa é a minha opinião, é a minha história dentro da Saraiva. Qual é a sua história dentro da Saraiva? Coloque aqui nos comentários, eu quero saber como foi sua demissão, qual experiência você teve lá. Lá não tive somente experiências ruins, lá eu aprendi muito, eu convivi com pessoas excelentes, pessoas inteligentes, pessoas que moldaram minha vida, moldaram meu caráter, as quais eu quero levar para o resto da minha vida. Teve pessoas também que eu não quero ver nem tão cedo, mas enfim, são pessoas que de uma forma ou de outra me fizeram ser quem eu sou e eu devo agradecer isso a Saraiva. É muito difícil você falar de uma empresa que você trabalhou, né? Porque às vezes nós só queremos falar do lado ruim. E confesso que eu já falei muito do lado ruim, muito. Mas é bom também ver o lado bom. Às vezes não foi o lado financeiro que foi bom para você naquela empresa, mas às vezes uma amizade que você fez, um aprendizado que você fez, um cliente que se tornou seu amigo pessoal, o carinho de um cliente para você, tudo isso conta dentro da experiência de trabalho sua dentro de uma empresa. E nesse caso eu tenho muito a agradecer a Saraiva por ter trazido para a minha vida pessoas excelentes, pessoas que me ajudaram a tentar ser uma pessoa melhor, me ajudaram a progredir. Mas por eu gostar da Saraiva, eu tenho que ver somente o lado bom? Não. Por isso que eu falei alguns dos pontos negativos, porque eu gosto da empresa, eu gosto de algumas pessoas que ainda trabalham lá e eu quero que essas pessoas elas progridam, eu quero que a empresa progrida, porque assim, esses meus amigos, essas pessoas por quem eu tenho consideração e admiração, elas também vão estar bem e elas vão estar crescendo dentro da empresa. Mas para isso a Saraiva ela tem que aparar em algumas arestas, ela tem que melhorar em alguns aspectos e tentar ser uma empresa melhor, tá certo? Mas mais uma vez, coloca aí, você trabalhou na Saraiva? Que ano, que época, como foi sua demissão, o que é que você acha? Como era a Saraiva na época que você trabalhou? Compartilha aqui comigo, vamos trocar experiências saraivescas, tá certo? Então, muito obrigado por ter estado comigo até agora. Não esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho para sempre que tiver vídeo novo por aqui, você assistir rapidinho, tá certo? Até a próxima, tchau!